Bom, nós abrimos espaço aqui na nossa programação da TV e da Rádio Câmara Bauru para falar sobre dependência tecnológica, que vem sendo um assunto cada vez mais preocupante e ao mesmo tempo difícil de trabalhar, né? Afinal de contas, hoje tudo que fazemos, os serviços que executamos e até mesmo as nossas relações sociais, familiares, as amizades, estão de uma certa forma vinculadas com o uso dos aparelhos eletrônicos. Bom, para conversar com a gente sobre alguns sinais e indícios de que pode de fato estar havendo uma dependência tecnológica, inclusive em excesso, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o doutor Leonardo Carriço. Ele é médico psiquiatra e também atua no programa ambulatorial de transtornos impulsivos, que é o PROAMIT, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Gentilmente aceitou nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado por ceder esse espaço, Liliane. É um prazer estar com vocês aqui. E, bom, fico à disposição e espero que seja um bate-papo proveitoso para todos. Legal. Pensando que nós estamos, de uma certa forma, todos meio que dependentes já das tecnologias hoje, mas a partir de quais sinais, de quais comportamentos essa dependência ela passa a ser algo preocupante e prejudicial para a nossa rotina, para o nosso dia a dia? Então, Lidiane, é um tema um pouco complexo para falar, né? Até mesmo dentre os médicos, psiquiatras, algumas pessoas desconhecem esse tema, até porque, se a gente for parar para pensar numa linha do tempo, é tudo muito novo. A tecnologia ela está cada vez mais presente na nossa vida e isso é uma coisa que há 40 anos atrás nem existia. Então, ainda estamos, né, tentando descobrir e formalizar esses diagnósticos, né? Mas, enfim, quando a gente fala de dependências de maneira geral, a gente importa alguns conceitos conhecidos das dependências químicas, que geram uma manifestação muito similar, né? Então, assim, a gente vê, na prática, algumas pessoas que têm uma relação com a tecnologia que é muito prejudicial à própria saúde, e a gente pode sim chamar elas de dependentes, né? A depender do grau, da complexidade do caso, principalmente quando envolve aquele sentimento de não conseguir abandonar a substância, né? Que no caso que eu gosto de falar da substância porque é muito fácil para as pessoas entenderem isso quando a gente fala do álcool, da cocaína ou de outras drogas, mas algumas pessoas têm um comportamento muito similar com o próprio smartphone, com os videogames. Então, a gente pode chamar de dependência quando aquela coisa, né, aquele objeto, ele acaba por se tornar central na vida da pessoa. Ela acaba por deixar de fazer os compromissos acadêmicos, profissionais, deixa de socializar com as outras pessoas, e ela não consegue parar ou reduzir o uso, mesmo tendo prejuízos muito bem claros assim, na vida dela. Então, esse eu diria que é o sinal mais importante, né? Você não conseguir parar, mesmo sofrendo prejuízos sérios por conta disso. Por exemplo, uma situação, acho que até que meio que comum hoje em dia, né? Aquela pessoa que entra em pânico quando está num passeio, num local onde não há sinal de internet. Sim, isso pode acontecer. A gente vê, em alguns casos, um comportamento exatamente desse. Ou até pior, a pessoa não vai a algum tipo de local onde ela sabe que ela não pode consumir a rede social dela ou jogar o jogo dela. Então, a gente consegue, né, importar um pouco desse conceito já muito bem estabelecido das dependências químicas quando a gente traz para o mundo da tecnologia, né? A gente chama das dependências comportamentais, que é aquele comportamento da pessoa que acaba por ser disfuncional e a gente pode classificá-la como uma dependência em alguns casos, sim. E quais as consequências que pode ter uma pessoa, um indivíduo que está de fato viciado, né, no uso desses aparelhos eletrônicos? Por exemplo, a dependência tecnológica, ela pode sim potencializar comportamentos de ansiedade, comportamentos depressivos ou
potencializar aí os sintomas de outros transtornos psiquiátricos, doutor? Sim, isso é uma pergunta bem bacana, porque dificilmente a gente vai identificar algum dependente, seja ele do objeto que for, sem estar acompanhado de sintomas depressivos, de sintomas ansiosos. A própria pessoa com déficit de atenção, por exemplo, ela pode vir a apresentar uma piora da disfuncionalidade dela. Então, são coisas que sempre estão interligadas, né? Dificilmente você vai pegar a pessoa que só preencheria os critérios para aquele determinado transtorno. Muitas vezes a gente faz, sim, diagnóstico de uma depressão, de um transtorno de ansiedade. Então, essa pergunta foi muito interessante porque, de fato, as pessoas apresentam um sofrimento significativo por conta disso, né? E dificilmente elas andam sozinhas. A dependência tecnológica ela está bem associada a outros transtornos psiquiátricos, sim. Uhum. Doutor, por que os aparelhos eletrônicos, em especial celular, rede social, videogame, né? Por que eles se tornam tão atrativos e por que eles são capazes de gerar esse tipo de dependência, esses vícios, como a gente fala? Por exemplo, a pessoa precisa daquela validação, precisa daquele sentimento de recompensa, que muitas vezes uma curtida lá no Instagram, na rede social, acaba significando para ela. Tem alguma coisa a ver? Muita gente fala, né? Tem a ver com a dopamina. O senhor, como médico psiquiatra, o que pode contar e explicar para a gente? Sim, sim. E envolvem alterações no que a gente chama de circuito da recompensa cerebral. Né? A gente sabe que esse circuito nas pessoas com qualquer tipo de dependência, ele está prejudicado, ele está com um funcionamento alterado. E o racional que você utilizou é uma verdade. Né? A questão da gratificação, né? O que é o like? O like é a tela do celular te dando a gratificação. Né? E é uma gratificação imediata, é uma gratificação rápida. Então, a pessoa, né, todo dependente, ele acaba por buscar essa gratificação no objeto de desejo dela. Dificilmente você vai ver, na verdade, você não vai ver alguém que é viciado em comer brócolis, alguém que é viciado no aplicativo do bloco de notas do celular. Não, as dependências elas estão intimamente ligadas à sensação do prazer que aquele determinado objeto, aquele determinado assunto, aquele determinado aplicativo ou mesmo uma substância química produz, né, essa sensação de prazer na pessoa. Então, sim, a gente vê, né, na prática que alterações no sistema de recompensa cerebral eles podem ser tanto causa quanto consequência da dependência. E a gente percebe que os aplicativos que acabam gerando mais essa sensação de dependência, você comentou do bloco de notas, né? O que as pessoas acabam ficando mais reféns é do uso das redes sociais, então são ambientes em que o engajamento é incentivado, né? Esse sentimento de buscar validação, muitas vezes a custos altos, né? Há uma explicação para isso, pensando que é um aplicativo chamativo por conta das cores, música, que incentiva as pessoas a buscarem essa relação na internet virtual? Existe sim. Os programadores dos aplicativos, eles sabem muito bem disso. Eles sabem que quanto mais chamativo, quanto mais estímulos, quanto mais prazeroso for aquele estímulo para aquele usuário, maior é a tendência dele de se perpetuar naquele comportamento, naquele aplicativo, né? Como, por exemplo, mesmo você acredito que você não tenha citado, mas o que a gente vê muito em alta são os sites de cassino online, né? Como que são esses sites ou como que são esses aplicativos? Eles são cheios de roletas, eles são cheios de cores, é tudo vibrante e quando você ganha sai fogo, sai barulho. Então tudo isso é muito chamativo e acaba por gerar uma sensação de uma gratificação muito intensa no cérebro, né? Então acaba por produzir o que a gente chamaria de reforço positivo, né? A gratificação entregada pelo aplicativo vai gerando um reforço positivo e o que leva a pessoa a sempre ir em busca daquela gratificação novamente. Uhum. Doutor, e antigamente a gente ouvia muito assim, esses jovens, essas crianças não saem do celular, não saem do videogame. E hoje, na verdade, o que nós vemos é uma epidemia do uso excessivo
de aparelhos eletrônicos, né? Há já um entendimento de que existe alguma faixa etária mais suscetível ou todos estamos, de todas as idades, um pouco que reféns dos aparelhos eletrônicos? Ah, sim, né? Bom, a princípio, qualquer pessoa pode se tornar dependente, né? E não existe uma idade limite para isso. Não existe, passou dos 60 anos, agora estou em segurança. Não, a gente vê idosos que são dependentes em tecnologia também. Não se engane, não pensem que são só os jovens. Mas, sim, os jovens, principalmente as pessoas menores de idade, a gente sabe que eles têm uma propensão maior a tornarem-se dependentes, seja de substância, seja de tecnologia, seja de jogos, justamente por eles não terem a maturação cerebral. A questão da tomada de decisão, da racionalização, de você ponderar o risco e consequência, isso tudo a gente sabe na biologia, que ele é mediado principalmente por uma região no cérebro chamada de córtex pré-frontal, que, não coincidentemente, é a última área cerebral que termina o desenvolvimento. Então, os jovens, por isso que na adolescência a gente vê as pessoas, os jovens principalmente, tendo atitudes muito agressivas, não dosando consequências, se colocando em risco constantemente. Tudo isso porque essa área do cérebro ela está ainda em desenvolvimento. Então a gente sabe que quanto mais exposição a um determinado estímulo gratificante numa idade mais jovem, né, principalmente ali na idade escolar ou na adolescência mesmo, maior é a propensão a vir a desenvolver qualquer tipo de dependência. E pensando hoje que as pessoas que estão nessa idade, nessa faixa etária, já nasceram num mundo completamente digital, não conheceram o mundo analógico ainda. Quer dizer, já não sabem como é viver sem o uso quase que para tudo, né, de aparelhos eletrônicos, né, doutor? É a gente querer um universo que vai ser impossível imaginar que não vai ter tecnologia. Né? Então, a questão não é demonizar, não é banir as tecnologias, mas entender que o relacionamento que cada indivíduo tem com ela, existe sim um risco dela vir a sofrer prejuízos funcionais, prejuízos estudantis, prejuízos laborais muito relevantes se ela não tiver um relacionamento adequado com aquilo. E acredito que vai muito nessa linha, né? Não tem como a gente fugir da nossa realidade, ela está 100% ligada ao digital hoje, né? Tanto que a gente só está fazendo essa reunião aqui à distância porque a tecnologia permite isso, né? Mas a gente entender os nossos limites, estabelecer regras para o uso, tudo isso são coisas muito importantes de serem feitas, justamente para a prevenção. Uhum. Por falar em prevenção, quero aproveitar para fechar com a última pergunta aqui, né? A gente percebe que há a necessidade de muitos especialistas, né, têm percebido a necessidade de criação de nomenclaturas até para tentar definir algumas situações específicas. A gente tem um termo recente, por exemplo, que foi criado, nomofobia, né? Que, segundo aí as nossas pesquisas, é uma doença cada vez mais comum, da pessoa que não consegue deixar o celular, o dispositivo eletrônico, o computador de lado. Existe uma outra expressão em inglês, gaming disorder, que é caracterizado pelo uso abusivo de jogos eletrônicos, e aí tem uma classificação, né, de que esse gaming disorder poderia ser um transtorno, inclusive incluído no CID, né, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de Saúde. Enfim, existem tratamentos psiquiátricos específicos ou mesmo vinculados com outros tratamentos para, enfim, alguns transtornos que sejam correlatos, aí, que tenham os mesmos sintomas. E como é que a gente faz para superar essa dependência, para se policiar, conseguir se autocontrolar com relação ao uso excessivo, doutor? Perfeito. Bom, sobre essas questões da nomenclatura, como na introdução eu quis tentar pontuar isso um pouco, é uma área um pouco nebulosa, porque é tudo muito novo. Né? Os diagnósticos em psiquiatria eles demoraram muitos anos para serem construídos, né? Para as sociedades psiquiátricas chegarem em consenso, para todo mundo falar a mesma língua.
dizer com isso? Como que a gente que está aqui no Brasil sabe que depressão é a mesma coisa que a depressão para uma pessoa que está lá no Japão ou que está lá nos Estados Unidos? Então, isso tudo ainda vem sendo debatido. E como você mesmo pontuou, o Gaming Disorder, na última edição do Manual Estatístico e Diagnóstico, que é o DSM, que é por onde os psiquiatras seguiam, né, para dar diagnóstico, o Gaming Disorder, a última edição foi em 2000, desculpa, o DSM, a última edição foi em 2013. E lá eles já colocavam o Gaming Disorder como uma categoria a ser estudada e validada. E isso acaba se estendendo hoje, a discussão, não só para os games, como eu vinha pontuando, para aplicativos de relacionamentos, aplicativos de redes sociais ou outros comportamentos digitais também, né? Fato é que existem tratamentos, tá? A parte farmacológica não existe algo, como é que eu posso explicar? Uma medicação que vai fazer a pessoa curar isso do dia para a noite. Não funciona assim. Do mesmo jeito que a pessoa se torna dependente depois de um bom tempo em uso daquilo, o tratamento ele também vai envolver bastante tempo de tratamento. E não se restringe somente à parte medicamentosa. Intervenções técnicas de psicoterapia, engajamento motivacional, técnicas da terapia cognitivo-comportamental, até mesmo grupos de apoio, eles são muito importantes nesses casos, né? O nosso programa, lá no ambulatório do Hospital das Clínicas da USP, ele envolve não só o tratamento com médico psiquiatra, existem outros profissionais que são tão importantes quanto na abordagem e no tratamento daquele indivíduo acometido. Então, não pense que você passar uma vez no médico, ele receitar um antidepressivo, e você passar a fazer uso desse antidepressivo, vai resolver o problema. Não, muitas vezes há de se fazer intervenções na casa da pessoa, porque muitas vezes a dinâmica daquela família ela é disfuncional, né? Então, cada caso é um caso a ser analisado e planejado individualmente. Mas a gente sabe que o tratamento ele vai envolver outras esferas também. Não vai ser só o médico psiquiatra prescrevendo uma medicação. A medicação ela é sim muito bem indicada na grande maioria dos casos, porque como eu te falei, esses casos eles vêm muito acompanhados de outros transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade. Mas, infelizmente, não existe uma medicação única que seria a salvadora da parte, né? A cura para a dependência. Tá certo. Falando sobre dependências tecnológicas, consequências, prevenção, prejuízos, a gente recebeu aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o doutor Leonardo Carriço. Ele é médico psiquiatra e atua diretamente no Programa Ambulatorial de Transtornos Impulsivos, que é o PROAMIT, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando com a gente um pouquinho sobre este assunto aqui no programa. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite, pelos esclarecimentos todos. Imagina, eu que agradeço o convite e fico à disposição de vocês, caso necessitem de algumas outras dicas aí, né, para conseguir lidar um pouquinho melhor com a tecnologia, que, como mencionados, ela está aí, é uma realidade e a gente tem que aprender a conviver harmonicamente com ela. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. E aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara. Lembrando que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!